Olá, tudo bem? Shalom, shalom. Eu sou a professora, pastora Viviane Mairink. Eu sou do Ministério MISPA, Missão Águias de Resgate, e este é o segundo vídeo da série sobre casamento. É um discipulado sobre casamento. Se você quiser saber mais sobre o nosso ministério, quiser conhecer o nosso trabalho na área de cura e de libertação, eu te convido a nos buscar no Instagram, no perfil @MISPA, Missão Águias de Resgate. Lá você vai saber dos nossos eventos, dos nossos treinamentos, daquilo que a gente promove no sentido de acesso ao reino, né? Aqueles que são salvos, aqueles que são os escolhidos e também aqueles que ainda não são, e talvez principalmente. Bem, nós vamos direto ao assunto. Esse é um discipulado sobre casamento. E no último vídeo, se você não viu, busque, tá aí, né, na ordem cronológica do YouTube. Você vai saber que a gente estava dizendo como o casamento ele é uma proposta de Deus para as nossas vidas. Como que um casamento é obra do Senhor na vida das pessoas. E na última intervenção, na última aula, por que não dizer, né? Na última ministração, pregação, como você quiser, eu falei desse livro aqui, né? Esse livro é um livro do Timothy Keller, que se chama O Significado do Casamento. Ele é um clássico, né? Ele resume muitas coisas que nós precisamos saber para viver um casamento em plenitude. Hoje, a gente tem muitas coisas para dizer, né? Mas a primeira delas, que eu sempre vou abordar em todas as ministrações aqui sobre casamento, mais uma vez, é sobre o perdão, né? Eu insisto em dizer e vou começar a dizer sobre o perdão sempre. Por quê? Porque é o que a gente precisa fazer todos os dias da nossa vida em relação aos nossos cônjuges. Nós não podemos colecionar intrigas, colecionar rancor, colecionar ressentimento, colecionar raiva. A gente tem que, de fato, buscar essa renovação no Senhor. Há coisas que simplesmente não valem a pena, né? A gente precisa aprender a saber perder, e é perder para Deus. Toda vez que a gente fala em perdoar uma pessoa, a gente não está falando de perder a razão diante da pessoa, a gente não está falando de abrir mão das nossas convicções, mas a gente está dizendo da necessidade de sermos humildes diante do Senhor, de apresentar ao Senhor aquela pessoa, aquela situação, e diante disso a gente liberar o perdão para a pessoa, né? Por causa do Senhor, não é por causa da pessoa. Quando a gente obedece e entende que nós somos perdoados e que por isso precisamos perdoar, como está na oração do Pai Nosso, como está expresso várias vezes ao longo da Escritura, em especial o Senhor Jesus falou do perdão 70 vezes 7, né, numa coisa simbólica. Ele fala do perdão na parábola do mal devedor, que a gente já disse na semana passada. Então, mais uma vez, a gente precisa reiterar essa necessidade de liberar perdão todos os dias. Ai, pastora, mas tá difícil demais, é um adultério, uma coisa grave, né? Me traiu assim, de uma forma vil, absoluta, seja homem ou seja mulher. Se você deseja que esse casamento continue, você vai ter que perder para Deus, né? Porque o Senhor quer que você libere o perdão. Então, se você ainda não fez, pare o vídeo. Para aqui o seu vídeo. Se ajoelhe, sente, fique em pé, não sei como é que você gosta de orar. E apresente ao Senhor as suas petições. E fala com Ele: Pai, eu sei que eu não estou com vontade de perdoar. Eu não tenho sentimento suficiente para perdoar. Mas eu sei que eu preciso do meu coração ser limpo para o meu casamento se reorganizar. Então hoje eu libero perdão para o fulano ou para a fulana. Por isso. Vai falando tudo que vier, né? Você vai falar.
e você vai pedir ao Senhor, depois que você tiver feito isso, em voz alta. Por que em voz alta? Porque o inferno, ele precisa ouvir que você liberou perdão. E demônio não lê a mente, ele não acessa a nossa oração. E ele precisa ouvir para que ele entenda que ele não pode mais agir em cima dessas feridas. Entregue seu coração para Deus genuinamente. Entregue toda a sua ira, todo o seu rancor, toda a sua vontade de vingar, porque isso é muito normal, né? A vontade de retorquir, a vontade de vingar. Entregue isso tudo nas mãos do Senhor e peça que Ele haja em seu favor, para Ele agir, né? Que Ele venha tirar toda essa antipatia, toda essa raiva, tudo isso que dá vontade de chutar o pau da barraca. Pede para Ele limpar o seu coração. Sempre faça isso. Toda vez que o seu cônjuge der uma mancada, digamos assim, com você, faça isso. Ai, pastor, eu vou viver fazendo. Então viva. Então viva, né? E para você que ofendeu o seu cônjuge, sabe aquelas coisas que você sabe que você não poderia ter feito, que você não poderia ter falado, aquelas coisas que você sabe que foi mancada. Procure o seu cônjuge, chegue até ele e fale simplesmente: eu queria te pedir perdão por isso, por isso, por isso, por isso. Ai, mas ele é duro, a senhora não conhece ele. Se ele quiser ser duro, ele que acerte as contas com o Senhor, porque aí a dívida já é dele, não é mais sua, né? Você fez a sua parte. Se ele quiser ceder, mudar de opinião, ser mais carinhoso, ceder, assim seja, né? Que assim seja. Amém? Hoje nós vamos falar de palavras, de comunicação. Como é que a gente briga, como é que a gente ofende, como é que a gente acolhe, né? Na grande maioria das vezes é evidente que nós também usamos atitudes, né? A gente não faz isso só através de palavras, mas a gente faz também através de atitudes. Mas as palavras, elas são motivo de muito rancor, de muitas ofensas, de muitas raivas disseminadas. E hoje nós vamos falar sobre elas. Nós vamos falar sobre a língua. Para isso, eu recomendo a você a leitura do livro de Tiago, capítulo 3. Por que eu escolhi as palavras? Porque as palavras são como flechas, são como diria meu marido, balas de revólver. Elas vão e você não segura. Uma atitude equivocada, você consegue desfazer aquela impressão. Então, se você às vezes não cumprir um horário combinado com seu cônjuge, se você fez um compromisso e não fez a sua parte, você consegue ir lá e fazer a sua parte, você consegue ir lá e cumprir o compromisso, você consegue ter uma atitude de carinho, mas as palavras, elas ecoam na nossa mente. A maior parte da nossa comunicação, da percepção, né, do que o outro fala, cientificamente, não vem das palavras, vem dos gestos, das expressões faciais, de tudo aquilo que a gente está manifestando no conjunto, na expressão da comunicação. Mas a Bíblia, ela tem uma preocupação enorme, espiritualmente falando, com as palavras. E a gente reconhece que a forma de comunicar tem uma preponderância a partir de gestos, de expressões faciais, de postura corporal, né? Existe até audiobooks só sobre expressão corporal, sobre leituras corporais que você pode fazer. Mas eu preciso te dizer
que espiritualmente as palavras elas têm muito peso. Uma vez eu estava lendo sobre os estudos da NASA, né, sobre o quanto a energia liberada através de uma palavra, ela fica pairando no mundo espiritual, ela fica lá, pairando no mundo espiritual, né? Anos e anos e anos e anos e anos. Então, o que eu tô falando aqui não fica só aqui, ele sai vibrando. Palavras vibram. Tem um experimento que você pode fazer na sua casa. Você vai pegar 2 potes iguais, 2 águas da mesma torneira, 2 quantidades de arroz da mesma lata. Você vai colocar em recipientes, né? Arroz, água, arroz e água. E você vai tratar esses recipientes de forma diferente. Você vai liberar durante dias, todos os dias, você vai liberar palavras pesadas, né? Palavras horríveis. Você vai xingar aquele arroz. E no outro, você vai falar palavras de bênção. Você vai abençoar, você vai falar de paz, de alegria, de amor. E você me conte o que vai acontecer com cada uma das latinhas depois de 14 dias. Você me conte. Você poste nos comentários o que aconteceu depois de 14 dias e você verá com seus próprios olhos o poder que as palavras têm, para além até da questão da ofensa, mas como elas vão contaminar o ambiente da sua casa. Os sons, eles vibram. Por isso tem gente que fala assim, mas tem música do mundo que não tem palavrão, não tem adultério, não tem bebida. Mas qual que é a fonte da vibração? Né? A fonte, ela tá vibrando de onde? Esse que é o ponto, né? De onde ela saiu. O problema não é o instrumento. O problema é a vibração da música que está sendo colocada ali, daquela melodia que está sendo imposta ali. Aquilo ali tem um mistério. Deus tem mistério com música, né? Ele tem mistério com som. As palavras, elas são tão importantes que nós temos o dom de falar em línguas estranhas para autoedificação. É um mistério. E você fala. Se você não falar as coisas, você não está falando em línguas. Não tem como pensar em línguas estranhas. É o dom de falar em línguas estranhas, né? A palavra de Deus, quando o Senhor foi criar o mundo, lá em Gênesis, o universo, ele deu ordem, haja luz, ele falou. Por quê? Por que Deus não podia só pensar, só levantar um braço, ele não tinha poder? Claro que ele tinha poder. Por que ele deixou esse registro da palavra? Porque palavras, elas criam realidades. As palavras liberadas têm o poder de criar, atrair você para aquele contexto que você está liberando. E o que a gente vê dentro de um casamento? Palavras de maldição, palavras, discussões, acusações, coisas que você não deveria nem estar pensando, você está pensando e está falando, né? Você está declarando e cada palavra ela vai vibrar para contaminar o ambiente e para trazer para o ambiente da sua casa demônios que ficam escondidos dentro da sua casa por causa das palavras que você está liberando. Se eu viro para um cônjuge e falo, você é um safado, um sem vergonha, mentiroso, olhos da cara, né? Especialmente quando isso não é uma verdade. Sabe o estourar? O virar para o outro e falar, você só sabe gastar. Você é um peso na minha vida. Eu não deveria ter casado com você. Deixa eu falar uma coisa. Palavras não fazem curva. Por isso que lá quando você for ler Tiago 3, você vai ver que Tiago fala que aquele que domina a língua domina o resto do corpo. Por quê? Porque a palavra vibra dentro do seu corpo também. Você vai se contaminando. Faça o experimento, chame o seu cônjuge, faça o experimento do arroz na água e você vai ver, você vai ter mais cuidado com o que você declara a respeito do outro. As palavras que saem do ser humano contaminam o ambiente.
E quando elas são palavras de engrandecimento, quando elas são palavras elogiosas, quando elas são palavras de cuidado, elas vão criando um ambiente edificante, de cuidado, de carinho, né? Você virar para o seu cônjuge e declarar o quão cheio de qualidades ele é. Porque se você casou um dia, essa pessoa tem qualidades, essa pessoa não tem só defeitos, senão você não tinha casado, né? É claro que dependendo do contexto do seu casamento, hoje você só tá vendo defeito, mas você viu qualidades. Senão você não casava, senão você não ficava, não fazia filho, né? Então vamos ser coerentes. Se você casou, se você tá junto com a pessoa, se você caminhou com a pessoa, se você teve filho com a pessoa, é sinal de que a pessoa tem vantagens também. E por que não declarar essas vantagens? Por que não dizer para o outro, elogiar, né? Quantas vezes a gente atende, ontem mesmo eu estava atendendo uma pessoa e essa pessoa falou assim, o meu marido nunca me elogiou, ele nunca chegou para mim e falou assim, nossa, como que você tá linda, você fica linda com essa roupa, né? Qual foi a última vez que você virou para seu cônjuge e falou que ele estava lindo, que você se sente atraída por ele, que ele é tudo de bom.com.br, né? Ou elogiou uma comida, elogiou uma casa, elogiou um cuidado, elogiou um cavalheirismo, elogiou o fato do outro trazer alguma coisa para você ou para a família, né? As coisas vão ficando no automático. Então a pessoa traz, por exemplo, né, uma coisa que muitos homens fazem, né? Tá indo embora para casa, passa na padaria e traz um pão. Virou obrigação. E você já não sabe mais o que é viver sem alguém que traz um pão para casa. E se ele não trouxer um dia, ou se você não estiver perto dele quando ele trouxer, ele não tá mais com você, você vai sentir falta desse pão. Só que enquanto você não perde, você não vê, você não valoriza, você não agradece, você não se coloca numa situação de exaltar, de valorizar. Será que você já agradeceu o fato de você ter ouvido a voz do seu cônjuge? Será que você já parou para pensar que hoje há pessoas neste momento que gostariam de ouvir a voz do cônjuge, do próprio cônjuge, e não estão ouvindo? Porque esse cônjuge está doente, porque esse cônjuge está preso, porque esse cônjuge morreu. E você está aí ouvindo a voz do seu cônjuge todos os dias e banalizando o fato dele estar dentro da sua casa. Então, para qual finalidade nós temos usado a nossa língua? Para elogiar? Para engrandecer? Para louvar? Para edificar? Qual que é o tom que você está usando na sua comunicação? E aí eu vou falar para as mulheres, né? Porque quando a gente vai lá em Provérbios 31 e vai viajando ali, o contrário da mulher sábia é a mulher rixosa. O que é a mulher rixosa? A mulher rixosa é a mulher que só sabe criticar. Nós mulheres, nós temos isso, uma tendência, né? A gente vê uma coisa errada e a gente critica. A gente vê outra coisa errada, a gente critica. E deixa de valorizar o fato da pessoa estar tentando fazer certo, né? E aí eu começo uma rixa. O que é a rixa? A rixa, deixa eu explicar para vocês primeiro o que é rixa, né? A rixa é um crime que está lá previsto no Código Penal, salvo engano, artigo 137 do Código Penal, onde começa uma briga que estoura do nada. Então, não é são duas turmas que planejam um enfrentamento uma com a outra, brigas de gangue. É uma briga generalizada, onde as pessoas não sabem nem o motivo. Ele estourou, pavio, palito de fósforo no querosene, né? Você não sabe nem por que você já tá batendo. Esse é o crime de rixa. E a rixa, ela é exatamente isso que acontece dentro de uma casa. Você tem um homem e uma mulher, a mulher rixosa
vai lá e dá uma alfinetada no cara, o cara acaba de fazer uma coisa legal ali, aí você fala, podia ter ficado melhor, né? Olha pra você ver, isso aqui tá torto, sei lá, alguma coisa que possa ter feito de obra, de conserto, sei lá, tô dando um exemplo aleatório, né? Ou o cara chega com o carro e você fala assim, podia ter enchido o tanque, né? Enfim, você pensa aí, os seus exemplos aí. E aí, ao invés de você elogiar ou ficar tranquila, você começa a alfinetar o cara, né? E dali surge uma confusão que nem vocês já devem ter passado por isso, com certeza. Nem você mesmo sabe dizer o porquê que vocês começaram a discussão. Mas você já sabe onde é que a discussão está terminando. A discussão está terminando num contexto de acusação recíproca, onde um fica atacando o outro e já vai lembrando de coisas lá de trás. Coisas que já eram para ter sido eliminadas, né, do rol de motes para discutir. E aí você busca aquilo lá atrás e começa assim, não, porque é isso mesmo, eu já devia ter acostumado, porque você lembra aquela vez, nananana, aí você vai buscar coisas lá de trás. Então, quando a gente fala de palavras, né, de língua, a gente tem que entender que um casal, ele vai haver divergência, vai haver situações, né? Vão haver situações onde as pessoas, elas tendem a debater, a discutir as coisas. E a sabedoria, né, o sucesso de um casal não é não ter assunto para discutir, é saber discutir. O problema de um casamento nesse aspecto não são as diferenças. As diferenças, elas vão trazer mais pontos para a pauta, né? Mais pontos para a pauta. Mas a questão é como você discute. Como é que você usa isso aqui? Porque uma discussão é feita de palavras, né? Um fala, o outro fala, um fala, o outro fala, e a gente espera que pare por aí, né? Que não vá para o embate físico. Embora a gente saiba que vá, né? Em alguns casos. Quando não destrói as coisas da casa, não destrói a cara do outro, né? E aí eu não tô falando só de homem, não, porque eu conheço mulher que voa no marido e dá tapa na cara e rasga a roupa do marido, tá? Que é terrível. Desonra, pecado gravíssimo. Nós vamos falar depois a questão dos papéis. Mas hoje eu tô falando da comunicação. Como é que você discute as questões na sua casa? Como é que você tem, por exemplo, meu marido não gosta que fala que discute. Ele fala assim, não, a gente não discute, a gente dialoga. Eu falei, tá bom, tudo bem, né? Porque para mim discutir não é brigar, né? Então, vamos lá. Como é que você dialoga com seu cônjuge para evitar uma briga, né? Nós podemos debater o assunto. Vamos usar a palavra debate. Como é que você debate, né? Você deixa a pessoa falar? Primeira pergunta. Regra básica, né? Regra básica. Quando um fala, o outro fica calado. Você permite? Qual que é o tom de voz que você usa? O volume de voz. Ontem eu estava conversando com uma pessoa muito querida que ela fica com raiva e ela nem é da gente quando ela tá narrando e o volume vai... E aí eu falei com a pessoa assim, falei, quando você começar a perceber que sua voz tá levantando, saiba que isso é um sinal para você de que você tá ultrapassando o limite. Comece a abaixar o tom. Abaixa. Você vai perceber que você vai dar uma suavizada na história. Abaixa o tom, fala baixo, né? Vamos falar baixo. Você vai ver que o outro já reage bem quando você abaixa, né? Qual que é o tom? Quais são os gestos que você usa? Você fica fazendo assim, ó. O dedo em riste, gente, é algo terrível. É muito, muito feio você colocar o dedo na cara das pessoas. Se você faz isso, se controle. Faz assim, ó, que nem eu aqui, ó. Junta a mão,
né? Se você gosta, é uma pessoa mais expressiva, como eu sou extremamente inquieta, eu gosto de falar, por exemplo, andando. Eu dei aula muitos anos andando, né? Eu andava de um lado para o outro, continuo andando, né? Pregando e andando. Então, para eu ficar sentada aqui gravando o vídeo, eu tenho que gesticular com as mãos, porque fica difícil para mim. Então, se você é uma pessoa expressiva, use as mãos de uma forma produtiva, né? Não enfie o dedo no nariz do seu cônjuge. Ai, mas isso é tão óbvio. É óbvio e você continua fazendo errado, né? Cuidado com as suas expressões. Qual que é o seu estado de ânimo? Nunca entre numa discussão para causar agressão. Se você ainda tá com muita raiva, respira, toma um copo d'água, toma um banho, né? Para depois você ir conversar a situação. Não vá para uma conversa com raiva, afetada emocionalmente, porque as palavras elas vão sair. Você vai vomitar. Controle da língua tem a ver com fruto do espírito, com mansidão e domínio próprio. O que é a mansidão? A mansidão é a força sob controle. Jesus era manso e humilde. O que é ser manso? Ser manso é o seguinte: eu só vou pôr força na hora que eu quiser. Não sou dominado pela minha raiva. Eu só vou dar intensidade nas coisas na proporção da necessidade, não na proporção da minha carne, da minha necessidade de extravasar, de, né, pôr para fora o que está me contaminando. E domínio próprio, que na verdade nada mais é do que o domínio do Espírito Santo. É permitir que o Senhor, o Espírito Santo, domine a nossa mente, fale a nossa mente. Então, o insucesso de muitos casamentos tem a ver com não saber discutir, não saber divergir, não ter técnica para isso, não respeitar os limites do outro. Ah, eu não discuto, eu fico calada. Pois bem, vamos falar sobre o tratamento de silêncio, que é tão agressivo quanto palavras agressivas? Uma coisa é o silêncio para você se acalmar, a outra coisa é você ficar dias, dormir, sair fora, vou sair do quarto, vou sair da cama. Você não tem o direito de sair do quarto. Deixa eu te dizer algo, você não tem esse direito, né? A palavra vai falar que o corpo daquele que casou pertence ao cônjuge. O meu corpo não pertence mais a mim, pertence ao meu marido. E o corpo dele pertence a mim. Então, ele não tem o direito de pegar o corpo dele e levar para onde ele quiser, do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser. E isso para mim também. Isso é extremamente agressivo. Tem algumas correntes pentecostais aí que falam, ah, se você sair da cama, aí vem o espírito de pombagira e deita do lado. Depende, né? Tem pombagira entrando no meio de casamento. E pombagira é o nome de um demônio de imoralidade sexual, né? A gente fala, na cultura brasileira, ela é chamada assim. Mas está cheio de espíritos de demônio de imoralidade sexual dentro de casamento com as duas pessoas deitadas na cama, né? Por que você não pode fazer isso? Porque o que a palavra fala? Irai-vos, mas não pequeis, não dê lugar ao diabo. Então, toda vez que a gente ira e peca como? Com atitudes agressivas, palavras agressivas, a gente dá uma brecha para o inferno agir no nosso casamento. Palavras que você não vai lá catar depois, como se você tivesse derrubado algumas coisas no chão e ido lá recolher o que você derrubou. Palavras tem que pensar muito antes das palavras saírem da nossa boca. Primeiro, porque você está sentenciando. Segundo, porque você está profetizando. Terceiro, porque o inferno pega essas palavras e usa as palavras que você proferiu, contrárias aos seus interesses, e apresenta no mundo espiritual. Como ele fez lá com Jó. Ele chega, né? Depois a gente pode ter essas outras ministrações aqui. Existe um tribunal celestial. E isso está pautado na palavra. Ele apresenta isso no tribunal e fala assim, aqui ó o que ele falou, ó.
Falou aqui, ó, que a mulher dele é uma safada, que tá pulando cerca, que nananã, e agora eu vou lá, né, dar cumprimento ao que ele falou, porque a sua palavra, Senhor, o que o Senhor disse é que as palavras, elas têm poder. A Bíblia já diz que as palavras têm poder. Tudo é feito através da palavra, através do verbo. Então eu vou lá e vou zoar o plantão. É isso que ele faz. Então, cuidado. Muito cuidado. Não é porque você está sentindo que você tem o direito de falar. Não é porque a emoção tá grande que você tem o direito de liberar coisas sobre a vida das pessoas. Isso quando não libera até sobre a vida dos filhos. O que é ainda pior, né? Porque ainda libera na condição de autoridade espiritual sobre a vida dos filhos. Então, se você não sabe discutir com seu cônjuge, ou debater, ou alinhar, ou conversar, ou pontuar, aprenda. O mesmo cuidado que você tem no seu trabalho, quando você vai fazer uma reunião de trabalho e você não concorda com o que está sendo colocado, cuidado esse que significa aguardar a sua vez de falar, ponderar, usar o tom de voz certo, usar a postura física certa, é a mesma coisa que você vai ter que fazer dentro da sua casa. Não é porque você tem intimidade com outra pessoa que você vai fazer do seu jeito, maluco, estressado. Não desconte no seu cônjuge coisas que não são dele. É outra coisa. Se você é uma pessoa que tem gatilhos emocionais ligados a traumas que você sofreu aí ao longo da sua vida, vá tratar. Vá tratar. Procura lá o Instituto Tríade, que é especialista em tratar trauma, e vai lá tratar. Porque se está desproporcional, é sinal de que você está somatizando, você vai somando as impressões. Até você reagir de uma forma desproporcional. A desproporção de reação, ela indica a necessidade de cura, de tratamento terapêutico. E lá eles são especialistas em fazer isso muito rápido, né? É um impacto muito grande na vida de uma pessoa. Senão não indicaria. Justo eu que já passei por trocentos milhões, né, de terapias ao longo da minha vida. Hoje eu sou psicanalista, também sou psicoterapeuta com a formação lá do Tríade. Porque eu escolhi, porque eu fui paciente. Então, aprenda. Tem coisas que você vai ter que tirar da sua vida e fazer a sua parte. O espírito de ciência provém do Senhor. Tem crente que não quer saber de terapia, mas deixa eu te falar. Ignorância. Porque você não toma dipirona? Você não vai ao médico? Você não faz ultrassom? Você não faz mamografia? Por que você acha que você não precisa tratar? Né? Então, modere suas palavras. E se esse vídeo já chegou para você num momento que você já está bastante comprometido, né, com palavras, eu te sugiro fazer uma oração. Eu vou fazer com você essa oração aqui. E vou pedir que você feche os seus olhos. Porque eu vou falando e você vai repetindo em voz alta. Você para o vídeo, eu vou falar pausadamente. Para que a gente possa retirar do mundo espiritual toda a maldição que você lançou contra o seu cônjuge e contra o seu casamento. Se você puder fazer essa oração agora ou não puder e fizer depois, faça e vá mencionando o que você disse. Que o Espírito Santo possa trazer à sua mente as palavras que você liberou contra o seu casamento, contra o seu cônjuge. Outra coisa ainda em palavras, tem pessoas cujos pais amaldiçoaram a vida sentimental. Pessoas cujos pais disseram, você nunca vai dar certo com ninguém. Você é difícil demais. Né? Esse casamento seu vai dar errado. Ainda vou ver você separado. Coisas desse nível acontecem. Se isso aconteceu, procure libertação. Nós temos a imersão. Ela acontece de 40 em 40 dias. A próxima, agora dia 9, já está com as vagas esgotadas. Fique atento lá no nosso Instagram. Na próxima, se inscreva, leve o seu cônjuge.
né? É um dia. Tem gente que tá fazendo isso aí com 2 dias, e aí você vai ter que pegar um avião, né? Você vai ter que viajar, ir para um motel. A gente está tentando fazer de forma mais prática, né? Não que a gente possa, não que a gente não venha depois a ter eventos com, né, dentro de um padrão diferenciado nesse aspecto. Mas hoje a gente tem esse, que é a imersão de libertação. Vá, se você vem de famílias com padrão de mulheres que não sabem se comunicar, mulheres agressivas, mulheres destemperadas, rixosas, saiba que você também precisa de libertação, né? Precisa. Se você é uma mulher cuja comunicação é muito masculina, uma mulher acostumada a dar ordem no trabalho, chega em casa e quer mandar no marido também de todo jeito, não vai funcionar. Amém? Isso tudo para falar de palavras, gente. Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, Pai. Eu te agradeço, Senhor, Espírito Santo, pela direção que o Senhor deu aqui. E hoje, Senhor, de forma especial, eu coloco a vida de todos aqueles que vão ouvir esse vídeo, que vão participar, que têm feito esse discipulado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos perdão pelas palavras que nós já liberamos contra os nossos cônjuges, contra os nossos casamentos, palavras pesadas durante brigas, ofensas. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, Pai, confessando que erramos com a nossa língua, que temos sido levianos com a nossa língua, que temos sido inconsequentes com a nossa língua, Pai, que temos liberado maldição até sem perceber contra nós mesmos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tira do mundo espiritual, Senhor, vai recolhendo, Pai, para todo aquele que fizer essa oração com a fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor, Pai. Que o Senhor possa queimar toda palavra contrária, que nós possamos ter liberado contra nós mesmos e contra os nossos cônjuges, toda vez que dissemos que os nossos cônjuges são limitados ou que têm comportamentos ruins, de acordo com o que cada um aí, Senhor, sabe que falou. Que o Senhor venha, Pai, a agir de uma forma espetacular em nosso favor, em prol da nossa vida, Pai. Senhor, toca no coração dessas pessoas, Pai, vai mostrando, Senhor, ciclos de repetição, maldições que se repetem, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, conduzir essas pessoas a processos de libertação, que façam com que elas, de fato, se arrependam e quebrem, Pai, ciclos de maldição, nos quais o inferno tanto usa contra as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa dar discernimento, dar esclarecimento, sabedoria para falar, que o Senhor possa dar quebrantamento para pedir perdão pelo que já foi falado. Senhor, só o Senhor tem palavras de vida eterna, Senhor. E nós agradecemos ao Senhor hoje, Pai, pela vida dos nossos cônjuges, pelos nossos casamentos. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que temos vivido e que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, inclinar os ouvidos do Senhor e os olhos do Senhor na nossa direção, Pai, para que haja restauração, para que haja perdão, para que haja vinho novo nas nossas vidas, Pai. É o que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Por hoje é só. Até o próximo, daqui uma semana. Amém? Um abraço.